fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. A mensagem de hoje está intitulada: Quais são as suas desculpas? Quais são tus excusas? E fazer o que Deus nos manda exige obediência. Obediência sem racionalizar, sem pensar muito, sem pedir tantas confirmações. Será que é a vontade de Deus? Não, quando Deus nos fala de forma clara, o único que nós devemos fazer é obedecer a Deus. Porque se falamos de desculpas, poderíamos passar a tarde inteira aqui citando diversas desculpas que nós podemos dizer para Deus, e não terminaríamos nunca. Mas, pelo menos nesta tarde, eu quero te falar algumas desculpas que o Espírito Santo me disse: diga à minha igreja que não quero desculpas em relação aos passos que eles têm que dar, em relação às decisões que nós, como igreja, que nós como cristãos temos que tomar. Deus não vai tolerar mais que nós adiemos, porque muitos de nós já dissemos há muito tempo, inclusive eu, não estou fazendo isso porque estou esperando em Deus. Quando Deus nos manda algo, não é que nós vamos a estar esperando, nós devemos obedecer a Deus imediatamente. E essa frase, estou esperando em Deus, é como se nos aprovasse para ficarmos parados até que Deus abra uma porta. E quando Deus abre essa porta, nós começamos a questionar: será que é uma porta de Deus? Ou será que é uma porta do diabo? E assim as nossas vidas vão passando sem obedecer à vontade de Deus. Não sei se vocês têm escutado do pregador Reinhard Bonnke. Ele disse: embora haja muitas pessoas esperando a confirmação da vontade de Deus, há outras que simplesmente vão e fazem. Vão e fazem, não questionam, não ousam dizer: será que é a vontade de Deus? Não, eles acreditam. E quantos de nós estamos assim? Esperando uma confirmação se é a vontade de Deus. Não, quando Deus te fala, vai e faz o que Deus te pede. No livro de Êxodo, no capítulo 14, vamos estar lendo agora daqui a um pouco, há um episódio onde os filhos de Deus, os filhos de Israel, haviam saído do Egito através do Moisés, e de repente o faraó se arrepende de deixar a eles livres. Então ele começou a persegui-los. Os judeus, os israelitas, eles viram a nuvem de poeira das carruagens do faraó vindo contra eles. E agora eles estão no deserto, tem um mar vermelho no frente, tem os carruagens do faraó vindo por detrás deles, e eles sabem que estão frente a uma morte certa e uma morte provável. E então eles, estando ali no meio, vão e falam para Moisés o seguinte. Vamos ler, Êxodo capítulo 14, versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? E quando os israelitas reclamam para Moisés, Moisés dá uma palavra que, embora esteja na Bíblia, não necessariamente vem de Deus. Às vezes nós dizemos: eu li essa passagem na Bíblia, com segurança é de Deus. Mas lembra que na Bíblia, Satanás também fala. Lembra que na Bíblia, os fariseus, eles também disseram muitas coisas. Então,
nós não podemos tirar uma simples frase fora do contexto. É o que fazem os aceites. Nós temos que entender toda a passagem para poder, em realidade, pegar uma frase, uma oração da Bíblia. Então, quando o povo de Israel reclama para Moisés, Moisés disse, ou eles dizem, Moisés, você nos tirou do Egito, agora vamos a morrer aqui no deserto. Era melhor nós morrer lá no Egito, porque lá nós tínhamos pelo menos cemitérios. E Moisés respondeu para eles o seguinte, versículo 13, Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y aquí tenemos una palabra de fe de Moisés para con eles. Fiquem quietos, porque os egípcios que vocês têm visto até agora, nunca mais os vereis. Mas não fica aqui, porque Moisés acrescenta mais uma frase. Vamos ler, versículo 14. Éxodo 14, verso 14. Numa versão transformadora, diz: o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Isso merecia um amém. Moisés está dizendo para eles, o Senhor mesmo lutará por vocês. Fiquem calmos, fiquem quietos, não se preocupem. Igreja, se eu falasse para vocês, quantos de vocês querem que o Senhor lute por vocês? Aí dizem amém. E é maravilhoso, é extraordinário que realmente nós possamos entender que o Senhor lute por nós. Mas depois disso, Deus le dá uma contraordem. Moisés le disse para eles permanecer quietos, para eles não se mexer, porque Deus lutará por vocês. Então Moisés vai até Deus e fala para Deus, Senhor, a ordem que eu di para o povo de Israel está correta. Eu disse para eles que ficarem quietos, para não se mover, para não se mexer, que o Senhor vai lutar por eles. E qual foi a resposta de Deus? Seguinte verso, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. E ali a perspectiva bíblica vai mudar. Porque aqui temos ao reverendo Moisés, que apenas les dice, fiquem quietos, não se mexam, o Senhor lutará por vocês. Mas vem Deus e disse, não, fala para o povo que marchem. Eu vou afogar os egípcios, mas diga-lhes que marchem. Diga-lhes que se movam. Moisés disse para eles, primeiramente, permaneçam quietos e vejam a salvação do Senhor. Mas o Senhor disse, não fiquem quietos, não. Vão e marchem. Ele dá uma contraordem para Moisés. Então, quando você ouvir, fique quieto. Provavelmente, quem está falando para você é o reverendo Moisés. Mas quando você escutar, marcha, provavelmente é Deus que esteja te colocando em ação para que você possa fazer algo, para que você possa marchar, para que você possa fazer aquilo que Deus quer que você possa fazer. A palavra de Deus é marcha. Comece a caminhar na direção que Deus está lhe dando. Você tem que fazer alguma coisa. E faça agora. Não amanhã, não depois. Faça agora.
E aí vem a segunda desculpa que nós damos a Deus. Quando Ele diz, vai. Quando Deus diz, agora. Quero que você faça isso. Quero que você faça isso agora. A gente diz, e olha a falácia que muitas vezes nós falamos, que as pessoas falam. Não sei se você já ouviu essa frase. Não quero me adiantar a Deus. Não quero me adiantar a Deus. Você já ouviu isso? Não, eu prefiro ficar, esperar, porque não quero me adiantar a Deus. Eu imagino que quando as pessoas falam essa frase, eu imagino a Deus lá nos céus, dizendo, olha, este cara tem que ir mais devagar. Eu não alcanço a ele, não consigo acompanhá-lo. Ele passa na minha frente, eu quero abençoar a ele, e ele se abençoa sozinho. Porque quando nós dizemos essa frase, eu não quero me adiantar a Deus, é como que eu não quero me adiantar aos planos de Deus. É como dizer, se eu quisesse, eu poderia me adiantar a Deus. Mas não é assim. Eu acho que é a frase mais insolente que homem jamais disse a respeito ao relacionamento com Deus. Não quero me adiantar aos planos de Deus. Muito provavelmente Deus está dizendo, não é que você não quer se adiantar aos meus planos, é que você não se move, você não marcha, você está quieto. E coloca a excusa, não quero me adiantar aos planos de Deus. E então nós saímos como Moisés, quando Deus envia a ele para uma missão divina, para confrontar ao faraó, nós saímos igualmente com uma terceira desculpa. E essa desculpa é, não tenho dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro suficiente, seja para começar um relacionamento. Ali os jovens, é como vou namorar, se não tenho para levar ela no cinema, não tenho para fazer algo. Não temos dinheiro suficiente para nos casar, para poder começar um negócio. Não temos dinheiro suficiente para responder um chamado. Não temos dinheiro suficiente. Olha, as necessidades financeiras estão entre as barreiras mais práticas que nós colocamos para não alcançar os nossos sonhos, para não cumprir a vontade de Deus. E muitas vezes a questão do dinheiro se resume em uma questão de fé, porque damos desculpas, porque não temos a convicção de que Deus vai providenciar o necessário. Porque quando Deus nos manda fazer algo, quando Deus coloca no nosso coração e poder fazer algo, é porque Deus já tem provisto de tudo. Já tem provisto de tudo. Quando Ele está mandando você fazer alguma coisa, Deus vai providenciar o necessário. Deus vai prover para isso. Ou você acredita que Deus é pobre? Não, Deus não é pobre. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de nada. Então, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele sempre paga. Ele não fica esperando. Eu espero que a minha igreja financie a minha vontade. Que no próximo mês possam estar levantando uma oferta para fazer a minha vontade, porque senão o mundo vai se perder. Não, Deus não está esperando isso, não. Deus é um Deus informado. Ele não pergunta quanto custa, porque custo não é problema para Ele. Não é problema para Ele. Quando Ele te manda, é porque Deus já fez o estudo de viabilidade. E como Ele sabe que Ele, Deus, está na equação, vai dar certo sim ou sim. 100% de que dê certo. Quem acredita nisso? Amém? Vai dar certo. Acredita no poder de Deus.
Olha, a única coisa que governa o que Deus pode fazer ou não fazer é obedecer ou não obedecer. Se você obedece, vai dar certo. Se você não obedece a voz de Deus, o chamado de Deus, realmente não vai dar certo nunca, jamais. Então, nunca você decida o que é a vontade de Deus para a sua vida, verificando quanto você tem no seu bolso. Porque nunca vai dar certo. Se você olha para quanto tem no seu bolso, para quanto tem na sua conta bancária, nunca vai dar certo. E eu acho que alguém precisa ouvir isto esta tarde. Não olhe para os seus bolsos, olhe para os bolsos de Deus. Olha para os bolsos de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não vai te mandar começar um negócio, abrir uma empresa. Ele não vai te mandar para te casar. Deus não vai te mandar para cumprir nenhum chamado, sabendo que quanto você tem no banco. A maioria, creio, não tem muito no banco. E Deus, sabendo quanto você tem de pouco, Deus não vai te mandar fazer algo. Se Deus te manda algo, é porque Ele já preparou tudo. Ele já preparou tudo para que possa dar certo. E Deus vai te surpreender. Nunca depende de você, depende de Deus. Deus é um Deus bem informado, que está esperando apenas que você marche, que você dê o passo. Que é o que nós fazemos? Fazemos tudo o contrário. Quando eu tenho o dinheiro suficiente, quando a minha conta bancária está assim de grossa, então vou começar a fazer. Para Deus é o contrário. Marcha por fé. Marcha por fé. Que eu, disse Deus, me encarrego de tudo o resto. No último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, Deus envia a Malaquias a Jerusalém. Depois você pode ler o primeiro capítulo de Malaquias. Geralmente só usamos Malaquias no capítulo 3, quando fala dos dízimos. Mas Malaquias tem muitas coisas interessantes também. Logo após a conclusão do templo, o profeta fica frio, porque ele vê a apatia que existia principalmente entre os levitas. Pois ele observou que os sacerdotes, eles estavam sempre, ou unicamente, motivados pelo dinheiro. Ele observou que tudo o que eles faziam era por dinheiro. Então Deus se pergunta, através do profeta Malaquias, se em todo o templo haverá alguém que acendesse as luzes do altar, ou mesmo que fechasse as portas do templo, ou que mantivesse o incenso aceso, se não houver uma compensação financeira, econômica. Ele disse, não pode ser que todo mundo esteja aqui pelo dinheiro. Será que tem alguém que possa fazer isso por obediência? Por obediência e não por dinheiro, porque aqui todo mundo está esperando uma compensação financeira e Deus fica bravo. E o Senhor sofre com os sacerdotes que tinham lá no templo naquela época. Agora eu quero que vocês possam me entender. Eu não estou em contra que os ministros possam viver do que fazem. Na verdade, eu faço também. E todos aqueles ministros que trabalham na obra do Senhor. Porque a Bíblia diz, digno é o obreiro de seu salário. Mas antes de alguém receber uma remuneração por servir ao Senhor, por trabalhar na obra do Senhor, você tem que provar que está disposto a deixar tudo. Tem que estar disposto a deixar tudo. Jesus disse para seus discípulos,
deixem as redes e sigam-me imediatamente. Quando ele foi buscar os discípulos. O que fizeram os discípulos? Ninguém disse, bom, Senhor, eu vou demorar um pouquinho. Eu vou guardar um pouquinho de peixes para o inverno. Porque talvez, como o Senhor é pobre, eu não vou ter que comer. Não, ninguém falou nada disso para o Senhor Jesus Cristo. Nem nesse momento, quando Deus pedia para eles que deixem tudo. Para eles, esse tudo era a pesca. Eles eram pescadores. E quando Jesus pede para eles isso, Jesus disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Deus te chama, Ele vai te dar a compensação suficiente. Ele vai te dar a remuneração suficiente. E então, Jesus disse, João capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhemos para Jesus. Pela comida, não pela comida, sino pela vida eterna. Olha, o ministério, no meu caso, como seu pastor, não é meu trabalho, é a minha vida. Porque se eu dissesse, eu estou aqui porque estou trabalhando, realmente estaria fazendo o mesmo que os sacerdotes lá em Malaquias. Faz um trabalho por receber uma compensação. Não, o ministério meu é a minha própria vida. Eu sou ministro de Deus. E Deus me disse, você está aqui não para fazer algo que vai te deixar uma compensação. Lamentavelmente, tem muitos ministros, tem muitos pastores que veem a igreja como uma fonte de ganância, de poder se virar ricos. E muitas vezes, lamentavelmente, esse é um mau testemunho para as pessoas que falam que o pastor fica com os dízimos e se faz rico. E na verdade, não é assim. Tem exceções, tem maus pastores, tem sim. Mas Deus me disse, você está aqui para investir a sua vida, para dar ao Senhor até a última gota do seu ser. E eu estou aqui para isso. Não para me virar rico, porque nunca vou virar rico por servir ao Senhor, mas para poder entregar até a minha última gota do meu ser, para poder pregar o Evangelho, para poder servir ao meu Senhor. Eu pergunto, quantos de vocês estão dispostos a dar tudo para Jesus? A dar tudo para Jesus. E então aí a gente diz, ok, pastor, eu entendi a coisa do dinheiro, mas tenho outra excusa. Não tenho capacidade. Não tenho preparo. Eu não presto, eu não sirvo. Quantos de nós temos falado já muitas vezes isso? Lembra Moisés, quando o Senhor se aparece diante dele em uma sarça ardente. E Deus disse, vem, eu te enviarei para tirar o meu povo do Egito. Não sei quantos de vocês lembram a história, se não, revisa ali no Éxodo. E Moisés coloca um monte de desculpas para Deus. Ele fala, por exemplo, sou de língua lenta, não posso, apenas sou um pastor de ovelhas, eu não sou mais um general do exército. E o que disse Deus para ele? Éxodo capítulo 3, versículo 6, a primeira parte. E dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob e Dios de Isaac. E então Deus faz para ele, por segunda vez, a pergunta. Vai, eu estou com você. Outra excusa. Pela terceira vez, vai, eu sou o que sou. Pela quarta vez, eu vou tirar vocês de lá. Pela quinta vez, estenderei a minha mão. Pela sexta vez,
Darei graça a esse povo. Uau, que paciência de Deus. Como Deus não esmagou Moisés lá. Se eu fosse Deus, eu faria isso. Ai, escolhe outra pessoa. Mas, sabe, Deus não procura os mais talentosos. Deus não procura os mais inteligentes. Deus não procura os mais carismáticos. Sabe a quem Deus procura? Os mais difíceis. Poderíamos dizer o item de luxo. A gente que obedece. São poucos. São poucos. Deus escolhe aqueles que obedecem a Deus. E é por isso que Deus não escolheu discípulos que saíram da faculdade de Jerusalém. Deus não escolheu as mentes mais brilhantes da sinagoga. Porque se Ele escolhia pessoas de ali, Ele ia se encontrar com pessoas que iriam questionar a Ele sempre. E por quê? E me explica. Então, o que fez Jesus? Ele foi no porto de pesca e certificou-se de que aqueles homens não iriam perguntar muito. Eles não tinham praticamente perguntas a fazer. Apenas iriam se maravilhar com os milagres que Jesus iria fazer. Apenas não seriam as mentes mais brilhantes. Esses discípulos, em verdade, não eram brilhantes. Se você revisa o ministério de Jesus, juntamente aí com seus discípulos, você vai encontrar que eles não eram muito inteligentes, as coisas que eles falavam, as coisas que eles faziam. Hoje que nem é preciso ter discernimento de espírito para saber que Jesus não tinha consigo os mais inteligentes. E é verdade, nunca nós também temos os mais inteligentes conosco. E nós não somos os mais inteligentes. Eu vou te contar porque Deus não usa necessariamente os mais inteligentes. Isso é para aqueles que falam, eu não tenho capacidade. Para aqueles que falam, eu não sirvo. Para aqueles que falam, eu não tenho o preparo ali é suficiente. Porque quando Deus te chama, você não precisa saber o caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa fazer milagres. Você não precisa curar ninguém. Você não precisa salvar ninguém. Você não precisa fazer nada. Você simplesmente disse o que Ele quer que você diga para as pessoas. E Deus faz o resto. Então, para que Deus precisa pessoas brilhantes? Pessoas muito capacitadas, muito inteligentes. Ele precisa de homens que sejam obedientes. Ele precisa de mulheres que sejam obedientes. Alguém que diz, Senhor, o que tu me disseres para fazer, eu farei. Desse tipo de pessoas, Deus precisa. Agora, sim, é bom se preparar. É bom estudar. É bom multiplicar o talento, como está na parábola dos talentos, não enterrá-lo. Fazer esse talento gerar, multiplicar. Isso é responsabilidade nossa. Mas não, escuta bem, não nos qualifica para Deus nos usar mais ou nos usar menos. Ok?
Não nos qualifica para, eu tenho muitos estudos, tenho muitos diplomas, muitos certificados, Deus me vai usar mais. Não, isso não te qualifica. Deus vai usar aquele que é obediente a Deus, que responde ao chamado de Deus. Aquele que quando Deus diz marcha, Senhor, estou disposto a marchar. Eu vou. Então, a gente fala, ok, pastor, entendi tudo. Não é questão de dinheiro. Não vou falar mais essa bobagem de que quero ultrapassar a Deus. De que não tenho capacidade. Mas tenho outra desculpa. Não sinto que esteja na hora. Quantos temos falado isso? Ainda não sinto que chegou a hora de Deus para mim. E o Espírito Santo me disse, quando eu estava preparando aqui esta mensagem, me disse, escreva esta frase. Obediência atrasada é desobediência. Obediência atrasada é desobediência. E as mães sabem muito bem disso. Filho, arruma o quarto. Ai, vó. Agora, estou indo. Meia hora depois, arrumou? Já vou, espera. Eu pergunto, o que é isso? Obediência ou desobediência? Desobediência. Porque se ele arruma depois de 4 horas na noite, o dia seguinte, é desobediência. E então, vem o castigo. Vem o castigo porque tem mais que sequestram. Sequestram os videogames. Sequestram os celulares. São piores que as batidas da imigração. Sequestram tudo. E o pior é que depois não lembram onde guardaram as coisas, mamães. Mas mamãe, eu ia fazer. Você me desobedeceu. E com Deus é igual. Obediência atrasada é desobediência. É desobediência. Quem busca a vontade de Deus, Senhor, me confirma. Senhor, me dá uma sinal. Senhor, que no próximo mensagem do pastor, no próximo domingo, ele possa falar essa palavra exata e isso vai me confirmar que é a tua vontade. Não. Aquele que está buscando a vontade de Deus sempre vai ser superado por aquele que não questiona e faz. Aquele que marcha. Se Deus fala ao teu coração, marcha. Se Deus coloca algo no teu coração, faz. Deixa de estar buscando desculpas. Me confirma, Deus, me dá uma sinal. Não, Deus não é assim não. Lucas capítulo 9, versos 59 e 60. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aqui Deus está com um jovem, fala para ele, segue-me. Senhor, ainda tenho muitas coisas que fazer. Desculpas. O Senhor fala para ele, vai e anuncia o reino de Deus. E talvez, não sei, este jovem tinha pensado, bom, Jesus está aqui em Jerusalém, ele vai ensinar como todos os rabinos, talvez ele estará aqui 30, 40 anos, ele está me chamando, mas eu posso segui-lo depois. Daqui a uns 30, 40, 50 anos. Já você escutou essa resposta? Por que não vem na igreja? Por que não entrega a sua vida para Jesus?
ainda estou jovem. Quando já estiver velhinho, quando esteja a ponto de morrer, eu posso consertar contas com o Senhor. Esse jovem era mais ou menos assim. O que ele não sabia era que só tinha 3 anos para ver Jesus na terra. Para vê-lo ao vivo e direto. Apenas 3 anos para ver os milagres de Jesus. Olha, você nunca sabe a urgência de Deus quando Ele te está chamando. Quando Ele te está chamando para fazer algo, você nunca sabe o que Deus quer que você possa fazer. E sempre dizemos, sim, vou fazer, pretendo fazer. Deixa eu te dizer isto, Deus nunca abençoa intenções, Deus abençoa as ações. Deus não abençoa intenções. Sim, Senhor, eu vou fazer. Deus não vai abençoar isso. Deus vai abençoar quando você marcha. Por isso que a Bíblia diz, Deus dirá, bem está, servo bom e fiel. Ele nunca vai dizer, bem pensado. Deus não vai dizer, servo fiel e bem intencionado, entra na glória do Senhor. Não. Olha, Deus nos chama quando nós somos jovens. E Ele nos diz, sigue-me. E muitas vezes nós dizemos, sim, Senhor, mas deixa-me acabar meus estudos. E terminamos os estudos, nos formamos, e Deus mais uma vez nos diz, segue-me. Deus, deixa que eu arrume um bom emprego e possa ter o meu futuro assegurado. Aí Ele chega novamente e te diz, me segue. Mas Senhor, sim, mas deixa criar os meus filhos, ainda são pequenos. E quando eles forem mais velhos, eu terei a liberdade de poder te seguir. E crescem os filhos, e vê o Senhor, e te diz, segue-me. Ai, Senhor, que tenho uma dor tão forte nos joelhos que não posso nem andar. E a velha está com artrite. Senhor, quando nós estemos bem, nós vamos te seguir. E quando estamos velhos, vem o Senhor novamente e nos diz, segue-me. Senhor, que eu quero curtir com meus netos. E acontece que a tragédia da vida nos chega. E nos baixam na sepultura. Ou nos cremam, dependendo se você está aqui no Japão, está no Brasil. E voltamos ao pó. E chega o fim. E nunca seguimos ao Senhor, porque sempre temos desculpas. Sempre temos desculpas. Você já ouviu algum pregador falar, hoje é o dia de salvação? Quando fazem um apelo, hoje é o dia da salvação, venha Jesus. Porém, a frase não está assim na Bíblia, não existe. Olha, vamos a ler como está verdadeiramente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia de salvação. Deus aqui está falando agora. Porque se você falar o dia inteiro, o dia completo, não transmite urgência. Deus diz agora. Te coloco um exemplo. Se alguém se está afogando no rio, ou no mar, onde você queria colocar, a pessoa está
Me estou afogando. Será que alguém neste dia pode me resgatar? Não, ninguém vai falar isso. Vai, passeia com sua família, come aí um pouquinho. E quando você se lembrar, vem e me resgata. Não. É a urgência de agora. Agora. Quando Jesus chama, Ele não diz, atende o meu chamado hoje. Tira seu dia, vai almoçar, pensa um pouquinho e depois você volta. Não, Deus diz agora. Agora. Esse é o mandato mais importante de todos. Quando Deus nos fala nesse tipo de mensagens, há pessoas que pensam, ok, eu vou sair, vou apanhar o primeiro avião e me vou para a África para pregar o Evangelho. Porque o pastor disse que Deus manda agora. Cuidado com isso. Eu gostaria de fazer um esclarecimento nesse sentido, porque é aí que alguns ficam confusos com esse agora. Uma coisa é obedecer o chamado de Deus e outra coisa é a comissão. Quando Deus te chama, seja para a salvação, Deus quer que possa ser salvo agora, não amanhã. Quando Deus te chama para servir, Deus quer que seja agora. Aqui estou, Senhor. Estou disposto. Depois vem a comissão. E Deus te chama. Pode ser para ser pastor, para ser um missionário, para ir na África, para ir na China, não importa onde seja. Ou Deus te chama para servir na sua casa. Quantas vezes nós vemos no boletim que precisamos irmãos para ajudar no culto infantil com as crianças? Não é fácil, não. Mas se Deus te chamou, não tenho preparo. Não posso. Já vimos essas excusas. Quantas vezes vemos, precisamos irmãs que possam nos ajudar na cozinha. Não tenho tempo. Precisamos irmãos que possam nos ajudar nas câmeras. Não sei. Uma coisa é obedecer o chamado e outra coisa é a comissão. Quando Deus te chama, você tem que responder agora. Aqui estou, Senhor. O Senhor decidirá o que você quer comigo. E onde Deus te enviar, Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Primeiro é a obediência. Esse agora é incondicional. Depois vem a comissão para que o que Deus está te chamando. Obediência é seguir Jesus. E é provável que Deus diga para você, vai e faça isso. Vai e me siga. E mais tarde, quando você está seguindo a Jesus, Ele vai te comissionar para fazer algo. Para fazer algo para Ele. O chamado de Deus é agora. Agora. Quantos de nós estamos dispostos para servir a Deus? Quantos de nós estamos dispostos para dizer, Senhor, aqui estou. Como falou o profeta Isaías, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Não, Senhor, que trabalhar com essas crianças, vou perder os pequenos, poucos cabelos que ficam. Eis-me aqui. Deus vai te capacitar. Deus vai fazer que cresça mais cabelos, não esquenta não. Eis-me aqui. Quando Deus nos chama, Deus quer que nós possamos responder agora. Esse é o problema, que às vezes nós confundimos isso. O chamado de Deus e a comissão de Deus. E às vezes entendemos que o chamado está junto com a comissão. E então tem gente que responde ao chamado, entendendo, pensando que a comissão está dentro desse chamado. E tem muitos que vão de missionários e se frustram. Tem muitos que são pastores
e se frustram. Porque não era o tempo. Deus tem tempo para tudo. Ou realmente não era essa a comissão de Deus para as pessoas. Não todo mundo vai ser pastor. Não todo mundo vai ser missionário. Não todo mundo vai ser cozinheiro. Não todo mundo vai ser maestro de escola dominical. Não, Deus tem algo especial para cada um de nós. Jesus disse para o jovem: siga-me. E aquele jovem, que nós não conhecemos o nome dele, ele poderia ter sido o 13º apóstolo. Jesus bem poderia ter 13 apóstolos, entre os quais estava este jovem. Ele poderia ter sido um dos escolhidos de Jesus. Ele tinha nome e sobrenome. Mas não o conhecemos, porque ele foi um dos muitos que não reconheceram a voz do bom pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Vai, anuncia o reino de Deus. Tinha desculpas. Tinha desculpas. E ele ficou entre aqueles que não ouviram a voz do Senhor. Se você tiver um carro que funciona a gasolina, e você vai no posto e coloca ali diesel, o que vai acontecer? Vai estragar o motor. Por mais pouquinho que você coloque nesse carro, vai estragar o motor totalmente. Esse carro não pode ser limpo completamente depois, devido à colocação do diesel no motor que é para gasolina. O nosso tanque, como cristãos, diz: use apenas fé. Use apenas fé. Mas se você colocar nesse tanque um pouco de descrença, vai estragar seu tanque. Use apenas fé. Sabe, outra coisa que bloqueia as bênçãos de Deus é a desobediência. Quero usar novamente o exemplo do carro. Se você quer que o seu carro ande e que ande bem, pois você tem que olhar para o tanque. E sabe o que vai dizer o seu tanque? Vai dizer apenas obediência. Apenas obediência. Quando você desobedece, isso adia, isso afeta, isso impede as bênçãos de Deus. E Deus está te chamando não só para o ministério, não só para servir a Ele na igreja. Ele te está chamando para empreender algo. Se é um negócio, se é uma empresa, se é o sonho que Deus colocou na sua vida. Ser um profissional, ser um cantante, ser um músico. Não sei. Deus tem colocado muitos sonhos no seu coração. Deus está só pedindo obediência. Quando Deus lhe dá uma ordem, você tem que dizer: Senhor, estou pronto. Estou pronto para te obedecer. Não que estou pronto porque tenho que me preparar, tenho que estudar, tenho que ter dinheiro, tenho que ter noiva, tenho que me casar, tenho que ter filhos. Não, Deus está pedindo agora, marcha. Agora, marcha. Quando Deus lhe dá a ordem, que realmente nós possamos estar dispostos a dar a Deus tudo o que nós temos. E deixa de fazer esses pactos que às vezes as pessoas fazem. Se o Senhor me dá 10 milhões de ienes, eu prometo para o Senhor que eu vou dar 1 milhão para você. Deus não funciona assim. Deus não trabalha nesse sentido.
Deus não precisa você para tentá-lo. A fé vem primeiro. Os sinais vêm depois. Obedece primeiro, depois Deus vai te abençoar. Não é que Deus primeiro me abençoa para depois eu... Não, não é assim não. Deus não te dá sinais para marchar. O que disse Moisés para o povo de Israel? Ficam firmes, ficam quietos. Mas Deus disse, não fica quieto. Vai e marcha. Eu vou afogar o faraó. Eu vou abrir o mar vermelho para vocês passarem seco. Eu vou fazer que possa sair água da rocha. Eu vou fazer que possa cair maná dos céus. Eu vou abençoar vocês. Mas marchem, marchem. Eu quero levantar vocês, mas marchem, marchem. E há algo que o Espírito Santo me está dizendo que possa falar para vocês nesta tarde. Você diz, eu não tenho dinheiro, não tenho capacidade, não quero me adiantar, me precipitar. Pois deixa eu te dizer, você não está se adiantando. Deus sabe que você não tem dinheiro. Deus sabe que você não tem capacidade. Você acha que você vai surpreender a Deus? Ou que Deus vai errar com você? Se Deus está te chamando e te chama, e você fala, ai, que não tenho dinheiro, Deus. Ai, me perdoa, desculpa, eu errei. Oi, Gabriel, você me deu um informe errado deste menino. Ele não tem dinheiro. Olha na sua conta, tem só 1.000 ienes na sua conta do banco. Não, Deus não vai agir assim. Deus conhece as suas capacidades e Deus conhece quem é Ele. Que Ele vai te providenciar tudo o que você precisa. O que acontece é que um disse, eu não vou conseguir, eu não posso conseguir. Eu lembro meu caso. Eu lembro que eu sempre falo, eu me converti aos 15 anos de idade. Eu lembro quando os pastores, outros pastores de outras igrejas vinham na minha igreja a pregar. Era a única forma de conhecer os pastores. Ou quando no estádio tinham eventos evangelísticos, ou cantores. Era a única forma, nesses tempos não tinha internet. Hoje você com a internet, você pode acessar 24 horas ao dia pregações, conhecer pastores, escutar de tudo, mas nesse tempo não tinha. E eu falava, eu nunca vou pregar como eles. Eu nunca vou poder preparar uma mensagem como todos esses pastores. Mas quando Deus me chamou, eu falei para Ele, Senhor, aqui estou. Mas eu não falei, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser um empresário. Não, simplesmente falei para Deus, Senhor, aqui estou. E quando depois veio a comissão, que a comissão veio desde muito jovem, eu tenho falado algumas vezes para vocês que eu não queria ser pastor. Eu sabia que estava por entrar. Era como jogar futebol sem saber jogar futebol. Mas quem te prepara, quem faz as coisas, é Deus, através da obediência. Depois que eu aceitei a comissão de Deus, veio a capacidade, veio dons na minha vida, certo talento. Mas isso veio depois. Não é que Deus te disse, ok, te dou dons, te dou talentos, te dou capacidade, te dou inteligência, agora vai e me sirve. Não, Deus não trabalha assim. Se você está esperando se capacitar e fazer muita coisa para Deus, não, Deus trabalha ao contrário, Deus pede. Você me segue? Senhor, aqui estou. Depois Deus te capacita. Depois Deus te dá dons, te dá talentos, Deus abre as portas para você se capacitar, ir a estudar, seja o que seja
Aonde Deus quer te direcionar. Seja abrir uma empresa, seja abrir um negócio, seja ser um músico, seja um cantante, seja servir dentro da igreja, seja ser um pastor, seja um missionário, Deus vai te capacitar. Depois que nós dissemos para Ele, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Marcha primeiro. Marcha primeiro. O povo de Israel não sabia para onde ia ir. Deus falou para eles, marcha. O mar vermelho no frente, marcha. Eu vou morrer, marcha. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Termino com o seguinte. Não sei se vocês gostam de ler biografias. E nesta tarde não vou te recomendar ler biografia de algum missionário, de algum pastor importante, não. Se puder, leia biografias de atores, de celebridades. Sempre nas suas biografias, os primeiros capítulos, sempre essas pessoas vão falar, eu tive que marchar. Ninguém dava nada por mim. Castings, provas, falhamos, não nos aceitavam. Aqueles que gostam de filmes, quando os conhecem de Harrison Ford, disseram para Harrison Ford, você não presta como ator. Disseram para Elvis Presley, você é um caminhoneiro, você não tem paixão para cantar. Nunca será um cantante. E vocês quatro, esqueçam, vocês nunca vão poder cantar. Falaram isso para os Beatles. Mas eles não desistiram. Eles continuaram marchando, intentando, seguindo, fazendo mais e outra vez. Você fosse falar, pastor, mas são exemplos velhos, e há pessoas que... Bom, te coloco outros mais recentes, por exemplo. Steve Jobs, o dono da Apple, dos iPhones. Bill Gates, da Microsoft. Donald Trump, que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Elon Musk, dos carros Tesla, das naves SpaceX. Todos eles falharam. Todos eles. No começo, ninguém dava nada por eles. E mesmo sem ter Deus, eles ativam algo no mundo espiritual. Aquele que marcha, aquele que é encorajado. Ora, imagina a nossa vantagem. A nossa vantagem de ter a Deus. A vantagem que Deus disse, gosto de aquele que se esforça e é corajoso. Lembram a ordem de Josué, de Deus para Josué, para entrar na terra prometida? A única condição que Deus colocou a Josué para possuir a terra foi, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. E isso é o único que você vai precisar. Você tem que marchar. Você tem que deixar de lado as desculpas. Deus te diz nesta tarde, chega de desculpas. Chega. ¿Até quando vamos a continuar esquentando os assentos da igreja? Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor quer para a minha vida. Eu não sei, Senhor, em que eu posso te servir. Mas eis-me aqui, Deus. E Deus vai te comissionar. Deus vai te comissionar. E glória a Deus por aqueles que já receberam uma comissão de Deus e estão servindo ao Senhor. Mas eu sei que tem muitos outros mais
que tem uma comissão de Deus para a sua vida. E não só dentro da igreja, na área profissional, na área de que tu possas te desenvolver de uma melhor maneira. Ou você pensou que vai continuar trabalhando nessa fábrica até você morrer? Você acha que você é tão bobo, tão que não tem capacidade? Não, Deus te deu capacidade. Você é inteligente. Você tem algo dentro de si que pode. Mas Deus te fala, marcha. Marcha. Os sonhos que Deus tem colocado em você, talvez abrir um negócio, fazer uma empresa, se desenvolver como um profissional, não depender de outros, que outros dependam de você. Agora, hoje, você depende de outros, que cada fim de mês tem que receber o seu salário. Por que não fazer você abençoar a outros, entregando para eles um salário? Porque você tem uma empresa, porque pode abençoar a outras pessoas. Mas o primeiro que Deus nos fala é: marche. Não veio nada, Deus. Veio o mar vermelho. De trás veio os carros do faraó. Marcha. Eu estou com você. Chega de desculpas. Eu abrirei o mar vermelho. Eu farei que você possa passar por terra seca. As minhas bênçãos estão sobre você. Acredita em Deus. Fique em pé. Vamos a orar. Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. E queremos te pedir, Senhor, primeiramente perdão. Perdão, Senhor, porque temos vivido, Senhor, uma vida de desculpas diante de Ti. Uma vida, Senhor, que falamos: sim, Deus, eu vou fazer. Mais um pouco. Mais adiante. Quando Deus, tu falas agora. Agora marcha. Agora se coloca em movimento. Deus, talvez nós temos escutado quantas vezes a voz do reverendo Moisés: fiquem quietos, que Deus lutará por vocês. Senhor, tu disse uma contra-ordem: não fiquem quietos. Eu vou lutar por vocês, mas quando vocês começar a marchar. E às vezes nós acreditamos que está tudo bem, Senhor, contigo e entre nós. Acreditamos, ó Deus, que estamos fazendo o correto, esperando o tempo certo, o tempo teu. Esperando, Senhor, sinais, que os céus se possam abrir, que as oportunidades possam chegar, Senhor, e bater a nossa porta. Que alguém vai vir, Senhor, e se vai apresentar diante de nós e nos vai dizer: olha, isto é para você. Mas temos aprendido hoje, Senhor, que não é assim. Senhor, tu nos pides que possamos marchar agora, possamos nos colocar em movimento, possamos confiar e descansar, Senhor, que tu tens o melhor para nós. Olha, Senhor, os corações de cada um dos meus irmãos aqui, de aqueles, Senhor, que estão conectados através da internet.
Senhor, tens colocado, Senhor, sonhos, alvos, metas, objetivos para alcançar. E estamos cheios, Senhor, de desculpas. Que não tenho, não posso, não alcanço. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa por não confiar. Por não confiar, Deus, que Tu és todo-poderoso. Que Tu és o dono do ouro e da prata. Que os Teus tempos não são os nossos tempos. E que Tu tens, Senhor, o melhor para cada um de nós, quando decidimos marchar. Nos ajuda, Senhor, a poder ser obedientes. Obedientes, Senhor, no momento, já. Porque obediência atrasada é desobediência. E queremos te obedecer, Senhor. Queremos te obedecer, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Restaura, Senhor, a minha comunhão com Tua presença, a liberdade de sentar contigo à mesa e contemplar Restaura, Senhor, a intimidade do primeiro amor, a transformar tudo que tem e sou, e assim viver para Teu louvor. Possa derramar no Teu altar, Senhor. Restaura, Senhor, a unção do Teu Espírito é o meu ser. Que alimenta o meu viver e para sempre te obedecer. Restaura, Senhor, a minha comunhão com Tua presença, a liberdade de sentar contigo à mesa e contemplar Tua beleza. Restaura, Senhor, a intimidade do primeiro amor, a transformar tudo que tem e sou, e assim viver para Teu louvor. Restaura, Senhor, a
salva de palmas para el Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.